É com alegria que iniciamos o culto desta noite. Nós vamos orar, pedindo a direção de Deus para que tudo seja feito para a glória dele. Nós somos apenas instrumentos, né? Não somos donos de nada, não somos donos do culto nem da igreja. O dono é Cristo, né? Por isso dependemos dele, porque ele disse que sem ele nada, tudo que fizermos, por mais bonito que seja, não vai servir para nada se não for para a glória dele, né? Vamos orar. Nosso Pai, queremos te agradecer pelo dia que nos deste, pela alegria da nossa salvação, pelas bênçãos de cada dia, pelo perdão dos nossos pecados, pelo livramento que nos concedes dia após dia. Te agradecemos pelos irmãos que estão aqui, pelas irmãs e por outros que estão vindo, que, ó Deus, todos os teus filhos, todos nós, possamos ser abençoados nesta noite, que a nossa vinda a este templo não seja vã, mas seja proveitosa, com muitos frutos para as nossas vidas e glória para o teu nome. Nós oramos, Pai, agradecidos no nome de Jesus. Amém. Nós vamos cantar o hino 160. Os que não têm cantor inário vão acompanhar aí no Data Show, mas eu gostaria que todos cantassem, tá bom? Os que não sabem, aprendem.
nós temos ainda, irmãos, o 164. Eu vou pedir a irmã Sônia vir aqui à frente para fazer a leitura do Provérbios capítulo 16, de 1 a 10. Provérbios 16, de 1 a 10. Do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da boca. Todos os caminhos do homem são limpos aos seus olhos,
mas o Senhor pesa os espíritos. Confia do Senhor as tuas obras, e teus pensamentos serão estabelecidos. O Senhor fez todas as coisas para os seus próprios fins, e até o ímpio para o dia do mal. Abominação é para o Senhor todo altivo de coração. Ainda que ele junte mão a mão, não ficará impune. Pela misericórdia e pela verdade se purifica a iniquidade, e pelo temor do Senhor os homens se desviam do mal. Sendo os caminhos do homem agradáveis ao Senhor, até os seus inimigos faz que tenham paz com ele. Melhor é o povo com justiça do que a abundância de colheita com injustiça. O coração do homem considera o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. A adivinhação se acha nos lábios do rei, em juízo não prevaricará a sua boca. Amém. Deus aplica aos nossos corações a leitura de sua palavra. Vamos, nesse instante, orarmos. Nós agradecemos que a irmã Eva está aqui hoje conosco, depois de um longo tempo, com problemas de saúde. Vamos orar por ela e pelo Rubinho, filho dela, que está com a saúde bem comprometida, problemas, que Deus esteja cuidando, curando. Também a nossa irmã Conceição está aqui, em boa saúde, que Deus possa estar cuidando dela, curando as enfermidades. Também a nossa irmã Rose, temos orado por ela. Sim, é a Nilda. Nilda está aqui conosco nesta noite. E mais algum pedido? A Cícera, orar por ela. Vamos orar, mas pela irmã Cícera, a professora Cícera, professora de música. Ela em breve vai estar aqui conosco novamente, mas ela está passando uma fase muito difícil, irmãos, muito difícil. Que Deus esteja cuidando dela, abrindo as portas, resolvendo os problemas, são muitos problemas. Os irmãos em casa, em suas casas, não deixem de orar pela professora Cícera, pela irmã Cícera, e vamos orar por cada irmão aqui presente, cada irmã, pelos que estão em casa. A Wanda não está aqui hoje, né? Irmão Pedro, sinal que não está passando bem, e tantos outros irmãos que têm estado com a sua saúde fragilizada. Vamos continuar orando e clamando a Deus por esses irmãos. Nosso Pai, estamos aqui na Tua presença, e agora, Pai, diante de todos estes pedidos que foram aqui mencionados, e tantos outros, nosso Deus, que estão nas mentes e nos corações dos irmãos, nós colocamos, ó Senhor, nas Tuas mãos esses pedidos, porque nós mesmos não temos recursos nem condições para resolver algum problema. Tu sabes da nossa incapacidade, da nossa impotência, por isso nos dirigimos a Ti, ó Deus, que Tu recebas os pedidos desta noite de cada irmão, de cada irmã, e ajuda-nos a esperar, ó Deus, o tempo, a hora em que Tu vais nos responder, Senhor. Queremos te agradecer por cada irmão, por cada irmã que está aqui nesta noite, Senhor, tanto os membros como os não membros da igreja, que o Senhor esteja cuidando, protegendo, abençoando, e que essa visita hoje à nossa igreja seja recompensada com bênçãos espirituais da Tua palavra, mas também aqueles que estão em suas casas, em suas cidades, nos assistindo através desta live, que a Tua palavra possa chegar até eles, que nesta noite haja, Senhor, quem sabe, conversões, transformações, mudanças, curas, ó Deus, de irmãos enfermos, mas principalmente as bênçãos espirituais derramadas sobre cada um. Nosso Pai, nós te agradecemos por este momento de culto, de comunhão na Tua presença. Em nome de Jesus. Amém.
Amém. Vamos ainda cantar, vamos no hino 185. Se algum irmão veio preparado para a dedicação dos dízimos, ofertas, muitos irmãos têm entregue ao tesoureiro diretamente, mas sempre damos oportunidade para que essa parte do culto não venha a faltar, né? Quando Jesus estendeu sua mão para mim, um dia ele estendeu a sua mão para cada um de nós. E se ele não tivesse estendido a sua mão, nós não estaríamos aqui hoje. Tá? Graças a Deus, porque ele tem nos socorrido, ele nos socorreu com a sua graça e com o seu amor. Vamos cantar esse belo hino, né?
ao outro lado, aí sim não haverá mais morte, dor, sofrimento, tristeza, nós estaremos eternamente na presença do Senhor. Amém. Depois de um bom tempo sem cantar, louvar, graças a Deus a Patrícia vai louvar ao Senhor nesse momento. Amém. Amém. Os irmãos olhem por ela, que a partir de amanhã ela vai estar fazendo parte do conjunto de louvor lá da Conferência Fiel em Águas de Lindóia. Então, a partir de amanhã até sexta. É sexta-feira, os irmãos olhem. Eu não vou estar nessa conferência já há 12 anos que eu não perco, mas agora, esse ano, a gente não está aí por vários motivos, né? Mas os irmãos olhem por essa conferência. Preciso olhar nos céus.
lado. Em suas mãos se achar.
Vamos ler a palavra de Deus agora, falar sobre Cristo, médico da alma. Mateus 4, de 23 a 25, Evangelho segundo Mateus 4, 23 a 25. Os irmãos queiram colocar-se de pé, depois vão estar sentados por um bom tempo, mas em reverência à leitura da palavra de Deus, Mateus 4, 23 a 25. Percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria e trouxeram-lhe então todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, lunáticos, paralíticos, e ele os curou. E da Galiléia, Decápolis, Jerusalém, Judéia e da além do Jordão, numerosas multidões o seguiam. Que Deus abençoe a sua palavra lida aos nossos corações. Amém? Podeis assentar, irmãos. Cristo, o médico da alma. Irmãos, não existe algo mais gratificante e compensador do que quando nos dedicamos aos outros, às pessoas. O reverendo Herschel Hobbes, ele diz assim: o mundo mede a grandeza de um homem pelo número de pessoas que o servem, enquanto que os céus avaliam a estatura dos homens pelo número de pessoas a quem ele serve. Irmãos, amigos, servir os outros é sinônimo de humildade. Pastor, repete a frase, por favor. O mundo mede a grandeza de um homem pelo número de pessoas que o servem, as pessoas servindo aquele homem, né? Enquanto que os céus avaliam a estatura dos homens pelo número de pessoas a quem ele serve. Servir os outros é sinônimo de humildade, por isso são poucos que se dispõem a fazê-lo. Não é o nosso propósito nesta noite, irmãos, passarmos para vocês a ideia de que é necessário fazer boas obras para agradar a Deus. Essa não é a ideia, não é? Mas servir os outros em todos os sentidos da palavra. Jesus Cristo veio a este mundo movido pelo seu próprio amor e foi possuído por este amor pelos homens, e ele se entregou, esvaziando-se a si mesmo, levando a sério a missão que o Pai lhe confiara. Quantas vezes ele foi ameaçado e tentaram impedi-lo de continuar a sua missão. Ameaçaram-no de prisão, de apedrejamento, de expulsão de alguns lugares, mas ele sempre respondia dizendo: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Irmãos, a ação de Cristo de percorrer tem o sentido de explorar, de investigar, de esquadrinhar, visitar em toda a extensão ou em todos os sentidos. Ele não perdia oportunidades, visitava cidades e aldeias, sinagogas e aglomerações, sempre
onde havia pessoas. É diferente do político, ele sempre procura onde tem pessoas, mas para proveito próprio, pessoal, enquanto que Jesus sempre procurava as pessoas para ajudá-las, para atendê-las em suas necessidades. Jesus desenvolvia um tríplice ministério, pois encarava o homem na sua totalidade, na sua plenitude, ou seja, corpo, alma e espírito. Em primeiro lugar, irmãos, Jesus ensinava, instruindo, doutrinando, educando, estimulando, dirigindo homens e mulheres à formação de caracteres, ou seja, do seu caráter. Ensinava com autoridade, pois seu testemunho era inquestionável. Uma vez, os principais dos sacerdotes e fariseus enviaram os oficiais de justiça para levá-lo preso. Chegando lá, foram seduzidos, atraídos pelas palavras de Cristo e se esqueceram do que tinham ido fazer e voltaram de mãos vazias. Perguntaram-lhes então as autoridades que os enviaram: por que não trouxeste? E a resposta dos oficiais de justiça foi: jamais alguém falou como este homem. Olha, irmãos, as palavras que saíram da boca de Cristo tocaram de cheio, profundo, os corações daqueles homens que eles perderam totalmente a ação do que tinham ido fazer. Em segundo lugar, Jesus pregava o evangelho do reino. Primeiro, ele ensinava. Segundo, ele pregava o evangelho. Sua doutrina era inconfundível. Sua mensagem transmitia vida, transformava vidas. Temos tantos exemplos nos evangelhos. Zaqueu, o publicano, funcionário público do Império Romano, Saulo de Tarso, perseguidor ferrenho dos crentes do primeiro século, recebia poder das autoridades, dos principais dos sacerdotes, e lançava na prisão e açoitava nas sinagogas os que professavam o nome de Cristo. Foi autor moral, Saulo de Tarso, das mortes de muitos crentes no primeiro século da era cristã. Numa dessas viagens a caminho de Damasco, quase ao meio-dia, de repente, foi cercado por uma ofuscante luz do céu e, caindo por terra, ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele responde: quem és, Senhor? E disse-lhe: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Olha, irmãos, a mudança radical que ocorreu na vida daquele homem, tudo por causa da ação misericordiosa de Jesus Cristo em sua vida. Em terceiro lugar, Jesus curava todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Ele não oferecia somente alívio para os corações tristes e oprimidos, mas também alívio para os doentes e sofredores. No Evangelho escrito por Lucas, capítulo 4, versículos 18 e 19, ele declara: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu, Jesus falando, para evangelizar os pobres de espírito, enviou-me a curar os quebrantados de coração e a pregoar liberdade aos cativos
e dar vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. Irmãos, a maior preocupação de Cristo com os homens é em relação à sua saúde espiritual, porque além de afetar a pessoa, afeta também o seu relacionamento com Deus. A doença do corpo traz consequências temporais, enquanto que a doença da alma traz consequências eternas. Sempre que alguém procurava a Cristo para ser curado de alguma enfermidade, ele dizia: os teus pecados estão perdoados. Olha que ele via mais importante a alma daquela pessoa do que o seu corpo. Ele via a doença da alma como a mais grave, a mais perigosa, a mais ameaçadora. A cura dessa doença, o perdão dos pecados, dá ao paciente condições de manter comunhão com Deus, de ter certeza de sua salvação. Irmãos, a Bíblia não é contra a ciência, pelo contrário, a ciência encontra o seu embasamento nas Escrituras, reconhecendo-se o trabalho que a ciência desenvolve está de acordo com a liberdade e a capacidade dadas por Deus, e pelo fato dela, a ciência, está subordinada à vontade de Deus, nem tudo ela pode fazer. No campo da engenharia genética, que está ligada à biologia, pesquisas estão sendo feitas, e algumas delas com resultados fantásticos, como a escolha do sexo da criança antes da concepção, o controle do processo de envelhecimento, o implante de coração artificial, e etc, e etc. Mas, irmãos e amigos, a ciência não pode dar de volta a vida, nem mesmo aos mortos que estão em suspensão crônica, cujos corpos não se corromperam, mas foram reduzidos ao esqueleto e ao pó. Mas a escatologia bíblica promete devolver a vida aos que já morreram. Evangelho de João, capítulo 5, 28 e 29. Não vos admireis disso, fala Jesus, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz e sairão deles. Esse é o poder que Cristo tem e terá naquele dia, quando todos ressuscitarão. Crianças, adolescentes, jovens, adultos, homens, mulheres, de todas as épocas, de todas as faixas etárias, de todas as nações. Naquele dia, ninguém vai poder contrariar a autoridade e o poder de Jesus, nem dizer para ele: quem é você para me fazer mudar, como fazem muitos. Inevitavelmente, todos comparecerão diante dele para serem julgados. Inevitavelmente. Esses dias eu ouvia um ateu declarado, apresentador de um programa de televisão, irmãos devem saber quem é, e ele escarnecendo de Deus, zombando de Deus, brincando com coisa séria, né? E enquanto ele falava, eu só, na minha mente, sentia
pena daquele coitado. E dizia comigo mesmo, um dia ele não vai poder evitar a morte, um dia ele não vai poder evitar que o seu corpo apodreça na terra, mas um dia também ele não vai poder evitar que será ressuscitado e se apresentará diante de Cristo para ser julgado. Esse que hoje ele nega, esse que hoje ele zomba e estarrece, um dia ele terá que receber o veredito, a sentença do seu julgamento. Irmãos e amigos, a ciência não pode mudar o homem, nem a mulher, né? A biologia não cogita de retirar da natureza humana os efeitos morais e espirituais do pecado. Talvez os laboratórios de engenharia genética queiram e consigam diminuir a agressividade, aumentar o quociente de inteligência, mudar a cor dos olhos ou até criar um super-homem. Mas a luta íntima que divide o homem em dois, com vontades opostas, jamais será sanada, resolvida pela ciência, mas Jesus Cristo fará isso. Filipenses capítulo 3, versículo 21, Paulo fala que ele transformará o corpo da nossa humilhação. Por que humilhação? Porque o nosso corpo foi afetado pelo pecado, humilhado pelo pecado. Não transformará o corpo da nossa humilhação para ser conforme ao corpo da sua glória, segundo o seu eficaz poder, de até sujeitar a si todas as coisas e colocar todas as coisas sob os seus pés. Sobre os seus pés. Irmãos, o pecado que é fruto, que veio do coração de Satanás, ele não faz outra coisa. Tem que ser isso mesmo. O pecado degrada, o pecado subjuga, o pecado aliena, o pecado mata, o pecado separa. O homem de Deus não podia ser diferente, porque foi isso que se originou no coração de Satanás. E se Satanás é o opositor de Deus, é o antagônico, é o inimigo declarado número 1, então, acho que tem um filme, né? Inimigo número 1, né? Não poderia ser diferente, irmãos. Suas ações não poderiam ser diferentes, porque ele está em rota de colisão com Deus, o diabo. E o que ele puder fazer para imprimir nas mentes e nos corações do homem a ideia de que Deus não existe, a ideia de que você, ao morrer, se extingue, você não vai se apresentar depois para prestar contas, você vai desaparecer no pó e na cinza. É isso que o diabo faz. Ele não poderia agir diferente, irmãos. Ele fará tudo o que for possível para extrair da mente, do coração do homem, a ideia de Deus. A ciência não cria um corpo novo. A engenharia médica tem construído peças novas, réplicas das originais. Por exemplo, dentes artificiais, cabelos postiços, olho de vidro, prótese, né, para os olhos, perna mecânica, coração de borracha ou de outros materiais.
Todos nós não negamos isso. Nós somos devedores aos cientistas da vida. Não obstante, a ciência não cria um corpo novo, mas a escatologia bíblica apresenta um corpo inteiramente novo, 0 quilômetro, incorruptível, imortal, glorioso. Aquilo que é corruptível, ou seja, que está sujeito à morte, se revestirá da incorruptibilidade, e aquilo que é mortal, ou seja, o corpo sujeito à morte, se revestirá da imortalidade. Eu creio nessa promessa, e eu gostaria que você também cresce que um dia você, inevitavelmente, se apresentará diante de Jesus. Ele não vai querer saber se você foi bonito, foi jovem, foi bem situado na vida, teve um bom emprego, teve acesso aos melhores tratamentos de saúde, teve os melhores empregos, se você teve muito dinheiro depositado em bancos. Nada disso. O máximo que alguém poderia fazer quando em vida, programar-se, preparar-se a família para, olha, todo o dinheiro que eu tenho, as outras coisas não, mas todo o dinheiro que eu tenho em financiamentos, em depósitos, em aplicações, eu quero que a minha família coloque tudo isso no meu caixão. Não vai aproveitar absolutamente nada. Os índios com quem trabalhamos lá no Amazonas, quando morre um índio, aqueles que ainda não se converteram, eles pegam tudo do índio, já disse isso aqui, panela velha, facão, anzóis, enfim, e coloca tudo na rede, embrulha e faz aquele sanduíche. Enrola tudo aquilo e enterra o defunto, porque eles acham que eles vão usar aquelas coisas lá do outro lado. Mas é apenas, irmãos, uma ignorância, uma falsa concepção do que é a eternidade. A Bíblia fala que nada trouxemos para essa vida e nada levaremos daqui. Quantas pessoas que já morreram porque brigaram, disputando bens materiais. Eu já ouvi tantas histórias de pessoas que foram assassinadas porque não aceitavam, porque alguém usurpou alguma coisa dele. Que adianta se nada dessa vida nós vamos levar? O que é jovem, quem é jovem vai um dia envelhecer. E quem já envelheceu, a única esperança, quem tem Cristo, é a vida eterna, mas, fisicamente falando, o que nos aguarda é a morte. Nesse tempo de pandemia, irmãos, nós já estamos chegando, segundo os dados do Ministério da Saúde, a quase 600 mil mortos por Covid-19. Mais de 500 mil de pessoas foram sepultadas, morreram como vítima da Covid-19. Quanto choro por esse Brasil afora, por esse mundo afora, porque ainda continuam computando mortes cada dia em números menores, mas o certo é que pessoas ainda
segurança eterna. Nós temos que transmitir, nós temos que falar, nós temos que mostrar para as pessoas que nem tudo está perdido. No terreno da fé, não há lugar para especulações e dúvidas, porque a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Razão. Essa é uma das razões porque eu amo a palavra de Deus, porque o propósito principal dessa palavra é nos revelar a bondade e a misericórdia de Deus para perdoar os nossos pecados. Naquele dia que os meus pais tomaram conhecimento, quando eu tinha de 9 para 10 anos de idade, tomaram conhecimento dessas verdades e o Espírito Santo transformou as vidas deles e isso influenciou toda a família. Irmãos, essa é a maior bênção que alguém pode desfrutar, pode usufruir nessa vida. É por isso que eu amo a palavra de Deus. Jesus Cristo veio para nos resgatar, e este resgate não poderia ser de outra forma. Se o pecado é tão agressivo, se o pecado é tão letal, se o pecado é tão terrível, Deus não teria encontrado outro meio para resolver o problema do pecado, senão entregar o seu próprio filho. Se ele tivesse dado um anjo, um arcanjo, um querubim, serafim, qualquer ser da escala angelical, não teria sido o melhor presente. Mas ele ofereceu aquilo que de mais precioso ele tinha, que foi o seu próprio filho. Você não teria coragem de entregar o seu filho para morrer por um criminoso? Eu tenho certeza que não. Mesmo se um pai de família tivesse 10 filhos, ele não teria coragem de pegar um desses 10. Imagine alguém que tem um único filho, e entregar esse único filho para morrer por pecadores, homens indignos, miseráveis, transgressores dos preceitos de Deus. E foi o que Deus fez. Entregou o melhor que ele tinha, entregou o seu único filho para morrer, para se sacrificar pelos nossos pecados. João capítulo 12, para terminar, versículo 24. João 12, 24. Olha o que Jesus fala aqui, já antecipando a sua morte, né? Ele fala assim: em verdade vos digo, que se o grão de trigo, ele se compara ao grão de trigo, né? Caindo na terra, não morrer, fica ele só, não produz, não vai reproduzir. Mas se morrer, produz muito fruto. E esse grão de trigo foi a pessoa de Cristo. Quem ama a sua vida, perdê-la-á, perde-a. Mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, em que sentido Jesus está falando isso? Aquele que odeia a sua vida neste mundo, preservá-la-á para a vida eterna. Quantas pessoas que, para não perderem amizades, para não perderem conceitos, reputações, eles não seguem a Cristo.
prefere as amizades, prefere as coisas da vida deste mundo e deixam Jesus em último plano. E olha o que Jesus está dizendo: se o grão de trigo não morrer, fica ele só, não vai produzir. Eu gostaria de saber se você é esse grão de trigo que quer morrer ou já morreu, ou está se preservando para não morrer, não se sacrificar, não se entregar, não se dar a Jesus. Quando Sophia Miller, americana, deixou os Estados Unidos no século passado, aquela mulher de pequena estatura, como Zaqueu, né? Ela ouviu uma mensagem desafiadora de missões em sua igreja, lá nos Estados Unidos. Solteira. E o missionário então fez o apelo depois de prestar o seu relatório missionário e disse: quem aqui gostaria de ir ao Brasil para pregar o Evangelho aos ímpios? Aquela mulherzinha de pequena estatura levantou-se e foi à frente. Preparou-se no seminário, no campo de treinamento de missões lá. E depois de fazer o seu curso, ela veio numa época quando tudo era mais difícil do que hoje, irmãos. Ela veio, foi para o Amazonas, e lá ela tomou conhecimento de uma das tribos lá do norte do Amazonas, né? Na fronteira lá com não me lembro agora qual o país, numa época em que não havia aviões para conduzi-la e transportá-la a determinados lugares nas regiões do Amazonas. As viagens eram feitas a barco. E ela tomou conhecimento de uma das tribos, eram 3 tribos: Nhengatus, Baguilas e Curipacos. E ela foi trabalhar com os Nhengatus. Montou lá o seu acampamento. E depois que ela estava em processo de aprendizagem da língua daquela tribo, as outras tribos, mais acima, queriam conhecê-la. As outras tribos, Baguilas e Curipacos, chegaram a notícia lá, eles divulgaram, né, os índios da tribo onde ela estava, divulgaram: olha, nós recebemos aqui um Deus, uma mulher, né, de outro, como se fosse de outro planeta. Essa foi a ideia que chegou lá para eles. E então, os índios, com quem ela já mantinha amizade, preparou uma viagem para conhecer as tribos que ficavam mais acima. E eles prepararam uma recepção para recebê-la. Olha, ela sozinha, civilizada no meio de todo aquele povo selvagem. E a ideia que chegou é que ela não era uma pessoa comum, ela veio de um outro, né, lugar. E eles só fizeram um teste, prepararam comida, beijos, né? E na comida dela eles colocaram muito veneno. Veneno em quantidade, ou talvez não em quantidade, mas num poder letal muito grande. E ela não sabia de nada. E na hora da refeição ela comeu aqueles beijos envenenados. E eles não fizeram por maldade. Não foi por maldade, porque eles queriam fazer um teste. Se ela é de Deus, se ela veio de outro planeta, de outro lugar, ela não vai morrer.
E ela ingeriu tudo aquilo e minutos depois Sofia Miller começou a passar mal, o mundo rolou ao seu redor e ela então, pegaram ela e levaram para uma rede e ela perdeu, ficou pálida, não é? E de repente a Sofia Miller lançou fora toda aquela comida que ela tinha ingerido e os bichos, galinhas e patos comeram o vômito dela, foram cambaleando e morrendo, irmãos. Foi tão violento o poder daquele veneno que até os bichos morreram. E eles, de olhos arregalados, olhando para Sofia Miller, esperando que ela morresse ou que acontecesse alguma coisa diferente. E ela foi lá nos seus produtos e medicamentos e tomou algumas coisas que ela carregava, prontos socorros, e Sofia Miller não morreu. Irmão, sabe que essa experiência foi usada por Deus para abrir as portas daquelas tribos todas, irmãos. E hoje, nesse exato momento, entre esses três grupos tribais, Nhegatus, Baniuas e Curipacos, há igrejas organizadas entre eles, diáconos consagrados entre eles. Irmãos, eles fazem o seu próprio trabalho, os missionários estão ali só para como mentores, né? Conselheiros. Mas os missionários deixam que eles fazem todo o trabalho. Eles têm conferências de 3 em 3 meses. Eles vão para uma aldeia, depois de 3 meses, depois eles vão para outra e passam ali uma semana, né, pregando a palavra, preparando líderes. Irmãos, um trabalho abençoado, tudo por causa de uma mulher que atendeu ao chamado de Deus, que sentiu a necessidade de apresentar Jesus para o povo pagão. E lá, irmãos, os cultos têm disciplina. Apesar de serem igrejas indígenas ou autóctones, eles têm disciplina. Na hora do culto, ficam 2 diáconos, cada um com um bastão desse tamanho, madeira de lei, e o outro aqui. Na hora do prego, o pastor está lá pregando, e os 2 diáconos atentos, assim. Quando eles recebem alguém cochilando, eles chegam lá com aquele bastão, batem a cabeça, a pessoa acorda. Ninguém se ofende. Se eu fizesse isso, eu ia perder muita gente. Ninguém se ofende. Eles aceitam a autoridade daqueles homens porque eles querem a boa disciplina, a boa ordem do trabalho de Deus. Trabalho de Deus. Irmãos, foi para esta finalidade, ele veio para resgatar-nos. Este resgate não poderia ser de outra forma senão pelo sacrifício do seu sangue, derramamento do seu precioso sangue. E nesta noite, o Espírito de Deus possa nos tocar, nos comover, nos mostrar, irmãos, a necessidade de ajudarmos outros que estão aí fora e que não têm essa mesma esperança que nós temos, a visão de Cristo nos contagiando, nos influenciando, para que alcancemos pessoas para o reino de Deus. Que Deus os abençoe. Amém? Vamos cantar o hino 287.
Meus irmãos, que nós Deus possa nos abençoar nessa semana e as oportunidades que surgirem, aproveite-as, né? Não deixe passar, não perca as oportunidades, porque há muitas pessoas ao nosso redor precisando, necessitando do socorro de Deus, das misericórdias de Cristo. Vamos orar. Oremos. Senhor Deus, eterno Pai, queremos te agradecer, Deus, pela tua misericórdia. Amém. Queremos te agradecer pela mensagem em qual teu servo, ó Pai, nos concedeu, Senhor Deus. Amém. Nós possamos voltar com essa semana, Pai, voltada para ti e, como bons servos, fazer a tua vontade. Amém. Abençoa cada um que esteja aqui, Pai. Dá uma boa semana e o Senhor toque naqueles que não vieram. Com verdade, Senhor Deus. Amém. Para que assim ele venha fazer a tua vontade. Amém. Nós pedimos para aqueles que estão enfermos, ó Pai, dessa igreja. Nós pedimos também pelo trabalho que está feito nessa igreja, Pai. Aqueles irmãos que estão dedicados à tua palavra, Pai, dedicados a fazer a tua obra, Senhor Deus. Amém. Que o Senhor esteja abençoando a cada dia. Amém. É isso que nós choramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. E lembre-se, se Deus é por nós, quem será contra nós? Novamente, se Deus é por nós,